Olha, hoje vimos um estadista falar. Alguém podia pegar essa coletiva do Lula hoje, gravar um vídeo e mandar para o Bolsonaro ver se ele aprende alguma coisa. Eu não sei se o Bolsonaro é capaz de aprender alguma coisa, mas olha, o Lula hoje deu um show, exatamente o que eu falei ontem, ele seria o Lula Paz e Amor, e ele, na coletiva dele, ele fez as críticas contundentes que tem que ser feitas, mas ele foi o Lula Paz e Amor. Ele agradeceu o Fachin que ajudou a persegui-lo, elogiou a imprensa, elogiou muito a imprensa, elogiou os militares que estão o atacando, ele elogiou, falou que o PT foi quem fez a economia crescer, aí ele elogiou todos os setores que a gente está acostumado a atacar. Por quê? Porque é o Lula candidato, é o Lula falando, olha gente, eu tô aqui, eu sou o cara moderado que todo mundo estava precisando. Sabe por quê? Porque esse pessoal da Frente Ampla, essa direita neoliberal, eles estavam falando, a gente tem que fazer uma grande Frente Ampla, mas não pode ser com o PT. Mas eles não arranjavam. E passaram 2 anos e 3 meses de que o Bolsonaro assumiu, eles não arranjavam um nome de consenso, um nome que pudesse fazer frente ao Bolsonaro assim, mas nem de longe. E aí, de repente, aparece o Lula. E aí eles falam, não, mas Frente Ampla com o Lula não, porque ele é o oposto do Bolsonaro, e começaram a tentar pintar o Lula de extremista. Só que chegou o Lula hoje e falou, não, é claro que eu não sou extremista, ninguém nunca lidou com a imprensa tanto comigo. E eu perdoo esses que me perseguiram, eu podia estar bravo, ninguém podia estar mais bravo que eu, mas eu perdoo. E o Lula se mostrou como uma grande opção. E o Lula hoje eu acho que ele não vai mais comer nada o dia inteiro, porque ele jantou cedo, hein? Jantou o Bolsonaro, jantou a Miriam Leitão, jantou o Ciro Gomes. O Lula jantou muito hoje, ele deve estar com a pança cheia de tanto jantar. Eu vou falar de tudo isso aqui, até das críticas dele e do fato de que a Globo já mandou o Sérgio Moro para o espaço. Tchau, Moro. Ontem foram 31 minutos no Jornal Nacional batendo forte em Sérgio Moro. Foi a primeira vez que a Globo mostrou as mensagens da Vaza Jato, e não da Vaza Jato, mas em si mostrou o Gilmar Mendes lendo as mensagens e as críticas do Gilmar Mendes. Olha, nem ator de novela ganha tanto espaço na Globo como o Gilmar Mendes ganhou ontem. Eu vou falar de tudo isso, mas antes um segundinho. Você tá vendo a esperança renascer? Se inscreve no canal, curte o vídeo aqui, a gente quer que o Brasil volte a ser feliz. Infelizmente, o Brasil não é feliz, a gente tem que protestar contra o Bolsonaro. A gente protesta aqui no Plantão Brasil com outdoors, carros de som. Hoje o nosso carro de som rodou em Recife, estivemos em Recife hoje. No finalzinho desse vídeo eu mostro, denunciando a falta de vacina, tava lotado lá em Recife, denunciando a falta de vacina, denunciando o desastre econômico, denunciando a mansão de 6 milhões do Flávio, denunciando que Deus é vida, Bolsonaro é morte. Quem quiser ajudar essas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou se inscrever no canal já ajuda muito, ou no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e apoie-se para quem quiser ajudar a gente a colocar mais carros de som denunciando os crimes do desgoverno Bolsonaro, e você também ajuda a fortalecer a esquerda. Mas um segundinho, se inscrever, ativar o sininho é importante, ative o sininho, que também é muito importante, e comenta aí, você quer Lula 2022 ou não? Agora vamos comentar sobre a fala do Lula. O Lula fez o discurso, ele falou de todos os pontos, falou da geopolítica, ele falou de como ele fez o Brasil crescer, de como ele conquistou o respeito e o apoio de outros países. Ele começou o discurso dele, assim, já se colocando como exatamente o oposto de um extremista, que é o Bolsonaro, colocando como oposto. Como? Ele começou o discurso dele falando, eu quero agradecer, eu vou agradecer ao presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que me visitou quando eu estava na cadeia, e eu até falei para ele, não dê entrevista depois que vão usar contra você, e mesmo assim ele falou, não, meu compromisso é com a verdade, não é com a direita não. E deu entrevista e apoiou o Lula livre bem antes do Lula ser solto, antes de ser presidente da Argentina, o Alberto Fernandes. Aí ele já mostrou, eu tenho apoio aqui, apoio meu amigo, do segundo maior país da América do Sul. O nosso maior parceiro comercial, um dos maiores, a Argentina, está aqui, é meu apoio, meu amigo. Aí ele vai e agradece o Papa Francisco e fala, alguém que tem apoio do maior país aliado e do Papa não é um extremista. O Papa não apoia extremistas, pelo contrário. Ele fala, eu agradeço o Papa Francisco que me mandou um terço e me mandou uma carta e um emissário lá e depois me recebeu no Vaticano. Quer dizer, olha só o Lula, agradeceu a prefeita de Paris, aí depois agradeceu o presidente de Cuba, o da Venezuela, que mandaram apoio para ele quando ele estava preso. Ou seja, ele mostrou, eu tenho apoio aqui, tanto na esquerda, que o pessoal adora falar mal, como tenho apoio do maior líder religioso do mundo e tenho apoio aqui de outros países. E foi mostrando como fez o Brasil ser respeitado, como fez a Petrobras lucrar, como descobriu o pré-sal. E aí, o único jornalista que ele criticou foi a Miriam Leitão.
Por quê? Porque a Miriam Leitão, ó, a Vaza Jato e as mensagens que a defesa do Lula mostraram provaram que o filho da Miriam Leitão e ela trabalharam junto com a Lava Jato para destruir a imagem do Lula. E aí, ó, aí não tem como ficar agradecendo ou falar qualquer coisa. Aí ele expôs mesmo, assim como o Gilmar Mendes expôs ontem, e a Globo foi obrigada a expor. A Globo fez uma matéria de 31 minutos, a Globo pegou o Sérgio Moro e falou assim, ó, lata do lixo, descarte, tchau. Por quê? Porque as coisas estão mudando, os entes estão mudando. O que está acontecendo é o seguinte, o mercado financeiro, a elite brasileira, que eu vinha falando algumas semanas que tá para apoiar o Lula, percebeu, e depois do discurso do Lula isso ficou claríssimo, percebeu que, peraí, a gente tem aqui uma alternativa caso a gente não consiga enquadrar o Bolsonaro ou colocar um candidato da direita neoliberal, porque com o Lula pelo menos dava, o Brasil tinha plano de país, o Brasil tinha um estadista, tinha alguma coisa assim, não dava para eles roubarem a população como estão fazendo nesse momento, como querem fazer com o plano neoliberal, que é o quê? Roubar até a última gota do seu suor e do meu suor pra gente ficar trabalhando pra ganhar um salário podre, pra ser todo mundo pobre, pros bilionários ficarem trilionários nas nossas costas. Esse é o plano da direita neoliberal. Como não dá pra fazer, e com o Bolsonaro não tá dando, e o Bolsonaro corre o risco de destruir completamente o país, veja bem, eles não estão nem aí para mortes, para corrupção do Bolsonaro, para as abobrinhas que ele fala. Então aí, assim, ele vai destruir a economia e não vai dar pra gente lucrar depois dele? Essa é a única coisa que eles estão preocupados. Eles falam, pô, pelo menos aqui com o Lula reconstrói tudo e a gente lucrava na época deles. Não dá pra fazer o nosso plano original, mas pelo menos tem aqui o plano B, que é o Lula. E aí eles usam o Lula pra quê? Pra enquadrar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai começando a ver o quê? O Lula aparece, o Lula faz um discurso extremamente sóbrio, um discurso em que ele se mostra como opção, em que ele mostra que já fez o certo quando foi presidente, que saiu com popularidade, ele mostra aquele Lula que tá todo mundo acostumado a ver, fala de emprego, de saúde, de educação, manda as pessoas usarem máscara, ficarem em casa, fala que o governo tem que ajudar as pessoas, enfim, ele dá a solução que todo mundo queria que tivesse sendo dada nesse momento pelo Bolsonaro. O Bolsonaro vê isso e já fala, epa, peraí, tô ferrado. Apareceu um cara aqui que até 2 dias atrás não existia esse cara. Agora tem, é o Lula. Aí o Bolsonaro fala, pô, tô ferrado. Só que, para piorar ainda mais, começam setores da elite, não só a elite brasileira, mas a elite mundial, a falar, peraí, para tirar o Bolsonaro a gente aceita o Lula. Eu mostrei aqui no vídeo passado o Financial Times falando, ó, a nêmesis do Bolsonaro, que é o Lula, tá voltando para assombrar o Bolsonaro e até comemorando que o Lula tá na frente das pesquisas. Aí agora, o político que é o maior representante do mercado financeiro hoje, que é o Rodrigo Maia, que eu não gosto dele, tenho certeza, comenta aí, você gosta do Rodrigo Maia? Eu não gosto, mas o Rodrigo Maia é o representante do mercado financeiro no Brasil, ele é quem fala, quando ele tá falando pela elite brasileira, ele tá falando por donos de bancos, ele tá falando por quem tem bilhões. E aí o Rodrigo Maia, aí essa elite que derrubou o PT, lembre-se disso, essa elite que deu o golpe na Dilma, o golpe foi no povo, o PT era quem protegeu o povo do golpe, aí começaram a passar o golpe e depois derrubar a Dilma. O Rodrigo Maia falou isso aqui, ó, hoje. Quem quiser ler, ele fala, você não precisa gostar do Lula para entender a diferença dele para o Bolsonaro. Um tem visão de país, o outro, não dá para eu ler aqui, ao contrário, eu vou ler aqui. O outro só enxerga o próprio umbigo. Um defende a vacina, a ciência e o SUS. O outro defende a cloroquina e um tal de spray israelense. Aí o Rodrigo Maia continua, ó. Quem quiser pausa aí para ler, ó, pausa o vídeo agora e lê. 1, 2, 3, agora eu vou ler. Um defende uma política externa independente, o outro defende subserviência. Tá falando, o Lula defende independência, o Bolsonaro não. Um defende política ambiental, o outro a política da destruição. Um respeita e defende a democracia, o outro não sabe o que isso significa. Você consegue imaginar o Rodrigo Maia 2 anos atrás, em março de 2019, quando o Rodrigo Maia foi eleito presidente da Câmara dos Deputados com apoio e voto dos bolsonaristas, com Eduardo Bolsonaro falando em plenário pelo Rodrigo Maia, lembra disso? 2 anos atrás. Você consegue imaginar o Rodrigo Maia e esse pessoal se referindo ao Lula sem falar algum adjetivo ruim, sem falar criminoso, alguma coisa assim, sem nenhum tipo de veneno nas falas? Esse é o Rodrigo Maia hoje. Ele fala, um fundou um partido e disputou 4 eleições, o outro é um acidente da história. Tenho grandes diferenças com o Lula, principalmente na economia, mas não precisa ser petista fanático para reconhecer a diferença entre o ex-presidente atual. Esse é o Rodrigo Maia falando pelo mercado financeiro. Aqui tem um projeto de país, a gente pode não gostar, ter todas as diferenças o pessoal da elite financeira tem com o projeto de país do Lula, mas tem. Aqui não, aqui só tem destruição. As cartas estão na mesa. O mercado financeiro vai tentar usar o quê?
o Lula como barganha para tentar enquadrar o Bolsonaro, porque veja bem, o mercado financeiro não tem e nunca teve compromisso com A ou B. O compromisso deles é o quê? Dinheiro na conta bancária, é isso. Dinheiro na conta bancária deles, seja no exterior ou aqui, é o que eles querem. É o seguinte, se o Bolsonaro, em qualquer momento, pode matar o triplo de pessoas que estão morrendo agora, pode ter 10 mil mortes por dia. Se o Bolsonaro fizer a bolsa subir, os investimentos voltarem ao Brasil de alguma maneira, tocar as reformas, investimentos eles nem querem agora, eles querem o quê? A bolsa subir, tocar as reformas e privatizar tudo que o Guedes prometeu que ia privatizar lá atrás em 2018, durante a campanha, aí eles voltam a atacar o Lula e vêm pro barco do Bolsonaro. Só que nada indica que isso vai acontecer, porque tem uma coisa, se o Bolsonaro fizer isso, ele vai acabar cometendo o mesmo erro que ele cometeu durante parte do governo, erro econômico, que é o quê? Um governo completamente neoliberal, que deixa as pessoas cada vez mais pobres, e é o mesmo erro que o PSDB comete toda vez que o PSDB ganha uma eleição, seja para a presidência, o Fernando Henrique Cardoso, ou seja em governos estaduais, exceto lá no Tucanistão, que é São Paulo, em outros lugares isso acontece, que é o que? O PSDB assume, faz um péssimo governo, deixa a vida das pessoas bem pior, e aí depois eles não sabem porque não ganham a eleição presidencial. Foi assim o Fernando Henrique Cardoso até hoje não sabe como é que o Serra perdeu do Lula. O Brasil com recorde de desempregados, FMI mandando no país, todo endividado o Brasil, a economia acabada, dólar a R$4 naquela época que o salário mínimo era R$100. Olha, aí ele não sabe até hoje por quê? Porque eles acabam com o país. Aí o Aécio Neves não sabe porque perdeu da Dilma em 2014 por 3 milhões de votos. Ele perdeu em Minas Gerais, onde ele era governador, perdeu no Rio de Janeiro, onde ele estava todo dia, todo fim de semana. Ele perdeu nos locais onde ele frequentava. Por quê? Porque quem conhece não gosta. E aí, se o Bolsonaro fizer essa agenda neoliberal, o que vai acontecer com ele é o seguinte, ele chega em 2022 e ele vai chegar esfacelado, acabado. A popularidade dele já está em queda. Agora imagine ele continuando com os erros que ele comete, que ele não tem esperança nenhuma de que ele vá corrigir os erros que ele está cometendo na pandemia, porque ele não vai. Isso é projeto de governo dele, que é matar. Aí ele não corrige esses erros, que fazem a popularidade dele cair mais e mais e mais e mais. E se ele começar a ter os erros econômicos, que já está tendo vários, um atrás do outro, mas se ele começar a implantar a agenda que aí sim é uma agenda de destruição econômica total, que isso o Bolsonaro não impôs. Parte da esquerda está falando que ele impôs? Ainda não. Ele não impôs 10% da cartilha neoliberal que querem que ele imponha. Se ele começar a impor, o mercado financeiro na hora fala, tchau Lula, a gente volta pro Bolsonaro. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, os jornalistas da grande mídia, foi engraçado eu ver a Globo News, que eles estão meio calados, eles não sabem o que falar. Por quê? Porque agora não é mais pra odiar o Lula tanto, é pra odiar o Lula, mas não tanto. Porque o Lula é o único que pode ganhar do Bolsonaro, quer dizer, eles estão naquela, a gente odeia o Lula, mas não odeia tanto. E os próprios jornalistas foram doutrinados a odiar o Lula, esses da grande mídia, a maioria deles. Mas tá engraçado ver a mudança, eu vi o Noblar. Tem um vídeo do Roda Viva de 1999, do Lula lá. E olha, eu fiquei com nojo do Noblar, desde 99, eu era criança, quando assisti esse Roda Viva, eu tinha 11 anos de idade. Eu assisti um pedaço, até hoje eu lembro que é o Noblar, porque ele tratou o Lula tão mal, o Lula não era nem presidente, 3 anos antes dele ganhar. Caramba, o Noblar odeia o Lula até umas 3 semanas atrás. Aí de repente o Noblar não odeia mais o Lula, fala do Lula com alguma parcialidade. Ele publica uma coisinha, outra mais ácida, mas de resto, assim, esse cara é alternativa para ganhar do Bolsonaro. E aí não é só ele, são vários. Claro, tem sempre uma Vera Magalhães, Eliane Cantanhede, Miriam Leitão, tem gente ali que tem ligações com o outro lado, aí é outra história. Mas tem gente que, tendo ou não, tá mudando. E isso não existia em 2018. Então quem tá pessimista pro ano que vem, lembre-se, em 2018 não tinha isso. Em 2018 o Rodrigo Maia tava com o Bolsonaro, apertou 17 ali na urna. Em 2018 tinha Bolsonaro, em 2018 tinha tudo. Agora o Dória falar da entrevista do Lula e falou, tem aqui um grande candidato, o Lula voltou ao jogo, isso muda tudo, o centro tem que se organizar. O Dória finge que é centro, a gente sabe que o Dória é extrema-direita. Mas o Dória, para antagonizar com o Bolsonaro, se precisar no segundo turno, ele fala que com o Bolsonaro não dá, mas com o Lula os negócios da elite funcionavam, com o Bolsonaro nem isso vai funcionar mais. Então olha só como vários setores que não estavam com o PT num eventual segundo turno voltam a estar. Por quê? Porque é contra o Bolsonaro. Quer dizer, olha, tá mudando. A coisa tá mudando. Você não acredita? Vai vendo nos próximos dias, nas próximas semanas. E aqui a gente tá trabalhando para mudar também no povo. Olha só aqui o carro de som hoje em Recife. O vídeo é muito longo. Tem 5 minutos esse vídeo, mas eu vou mostrar aqui uns 40 segundos. Vai. Vacina poderíamos comprar com o dinheiro que o governo Bolsonaro gastou em cloroquina. São mais de 1000 mortos por dia e Bolsonaro segue se divertindo e fingindo
dizendo que não é problema dele. Fique ligado, assista Plantão Brasil no YouTube. E porque só no governo Bolsonaro é que as empresas estrangeiras estão saindo do país. Mercedes, Audi e várias outras já foram embora. Bolsonaro prometeu um emprego e entregou o desemprego. Cadê o emprego, Bolsonaro? Estamos morrendo de fome e só no governo Bolsonaro é que os preços da carne, arroz, feijão e óleo aumentaram tanto. Não temos comida na mesa, só temos inflação e desemprego. Ficou ruim que a câmera do rapaz ficou ruim, Inflação e desemprego. Fique ligado, assista Plantão Brasil no YouTube. E a vacina que salvaria a economia e milhares de vidas, Bolsonaro não comprou. Tá aqui, ó, rodou hoje em Recife. Nos últimos dias tá rodando também, rodou em... No próximo vídeo eu vou mostrar mais vídeos de como rodou lá em Nova Iguaçu, que foi legal, tinha muita gente lá. Agora vai rodar no Rio de Janeiro. E estamos fechando agora em algumas cidades no sul do Brasil, que lá tem muito bolsonarista, então vamos lá. E tem muita gente que ainda não mudou pro lado certo, muita gente que ainda tá caindo a ficha de que o Lula é inocente. Então vamos lá convencer essas pessoas, porque o sul do Brasil era muito progressista, votava sempre na esquerda. E aí, desde 2010 para cá, isso começou a mudar. Precisamos trazer essas pessoas de volta. É isso. Gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Aí embaixo do vídeo, seja membro. Falou!